Boa tarde às pessoas que nos visitam na tarde de hoje, em especial aqui deixar os meus cumprimentos a Kellen e o Claudir, do Comitê de Bacias, ao Fernando Cornélio do GESP, a Demari Preto, da Agenda 21, e além, professor, aqui presente também, um militante do meio ambiente, professor Grando, também os nossos cumprimentos. Dizer que essa turma toda aí é a turma que me ensina muito sobre meio ambiente, que me inspira muito defender a vida e defender o meio ambiente, né? As pessoas que nos assistem, os funcionários da casa, em especial a nossa equipe do gabinete, que estudou junto comigo, escolhendo e vendo que seria mais prudente colocar aqui e discutir com os colegas. E as pessoas, então, que nos assistem, os colegas vereadores e mesa diretora. E, colegas, então, mais um grande expediente. O grande expediente, então, é aquele momento especial onde nós buscamos falar de alguma coisa ou de algum tema, trazer à pauta algo especial. E nós estamos aí, então, na Semana da Água, né? Nós estamos aí com o dia 22, o Dia Mundial da Água. E todos os grupos de ambientalistas, todas as pessoas envolvidas com a questão ambiental, estão nessa semana realizando várias atividades. E no final da minha fala aqui eu vou deixar o cronograma, convidar a comunidade para participar, que é sempre um grande aprendizado. Então, o nosso tema, a importância das nascentes para o desenvolvimento. Quando eu falo nascentes, eu estou falando de vida, né? Nascente é vida. Show. E aí trouxe aqui para vocês refletirem comigo como que nós estamos enquanto planeta. O que nós tínhamos, o que nós teremos e o que nós poderemos ter. Em 1976, nós tínhamos o padrão de vida dos recursos naturais eram equivalentes a uma terra. Ou seja, a natureza pôde repor tudo. A natureza pôde repor tudo que foi retirado dela. Ou seja, consumíamos, mas dava conta. Dava conta, os recursos seguiam se fortalecendo, enfim, retornando a nós. Em 2007, nós já estamos aí com recursos naturais acima dos 50%. Ou seja, nós já usamos 50% do que a Terra poderia nos dar de recursos naturais. E aí, dependendo nossas ações, nós teremos em 2030 dois cenários. O cenário 1, que é um cenário trágico. Quando eu falo trágico, eu falo de mortes, eu falo trágico, eu falo de acabarmos com o nosso planeta no sentido ambiental e, consequentemente, as nossas vidas. No ritmo atual de consumo, serão necessárias 2 terras para garantir o padrão de vida. O que quer dizer isso, então? Com todos os recursos do planeta, a gente vai usar todo ele e vai precisar de um outro número igual para poder sobreviver. E a gente não vai conseguir. Ou, no cenário de 2030, podemos voltar ao patamar de uma terra. E teríamos de reduzir o consumo em 33% nos nossos próximos 20 anos. O que é isso? Isso nada mais é do que preservar. Então, estamos aí com a terra, a humanidade depende da disponibilidade de terra, de água e ar no planeta.
Ultrapassar os limites existentes significa caminhar para o suicídio e o ecocídio, que para mim as duas coisas estão inteiramente, estritamente ligadas, né? Ou a gente cuida do planeta e a gente cuida da nossa vida, ou a gente está aí se matando diariamente. E aí eu trago um pouquinho do tamanho do desperdício no Brasil. Ali, brevemente, fala das possibilidades ali de vazamento, do índice de vazamento que temos, né, a quantidade. Quem desperdiça mais, então, lá no Amapá, é o maior desperdício, 76%, 76,2%, Distrito Federal, 27,3%, São Paulo, 34,13%, e Rio Grande do Sul, maior que São Paulo. Maior que São Paulo. 37,2% de desperdício. Se a gente vai ver ali no mundo, o Brasil é o que mais desperdiça, né? E aí lá tem mais ou menos a história ali, uma linha temporal do desperdício, de 2008 a 2013. Iniciamos lá com 61 e foi lá com 47, não estou enxergando aqui, 57. Isso aí. Mas eu quero voltar aqui. Nós estamos com problema aqui no nosso... A rede? A energia. Tá. Vou falar um pouquinho de São Paulo. Nós todos temos vistos aí nos noticiários a situação de São Paulo. O Estado hoje vive quase que uma calamidade em relação à questão da água. O São Paulo hoje, por exemplo, ele reaproveita a água do esgoto para beber. Né? Reaproveita a água do esgoto para beber. Por que isso? São Paulo é a maior cidade do Brasil, com maior PIB, com um centro tecnológico, um maior centro de fábricas, maior número de pessoas, enfim. E o que aconteceu? O que aconteceu em São Paulo? Houve uma má gestão, ou simplesmente não se deu a atenção devida à água. A água que faz parte da nossa vida, por vezes, quando se fala em capital, em empreendimentos, em desenvolvimento, a água passa a ser um fator secundário. E não é. Não é, tanto que não é, que então temos aí a situação de São Paulo, que é um exemplo. Que é um exemplo, a situação de São Paulo, um exemplo vivo que nós assistimos que diariamente a situação. Isso aqui é uma reportagem que teve no Jornal Zero Hora, então, que a gente buscou, que fala um pouquinho dessa falta d'água. O que nós temos aqui no Rio Grande do Sul? Né? O que nós precisamos, então? Projetos de aperfeiçoamento, conservação e recuperação dos recursos hídricos de longo prazo, garantindo o abastecimento público em suas atividades econômicas. Políticas públicas. Políticas públicas adequadas à fiscalização, fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica, regularidade das outorgas, investimento da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, em tecnologias. E combate aos desperdícios, tratamento de esgoto, recuperação de mananciais, educação ambiental e capacitação permanente. Então, o Rio Grande do Sul pode enfrentar os seus possíveis problemas quanto à disponibilidade de água no futuro. Um futuro não muito distante. Por isso, é preciso identificá-los agora e agir imediatamente. Então, já estamos aí meio que na berlinda em relação à água. Chegamos na nossa cidade. Passo Fundo se encontra entre as 100 melhores cidades do Brasil.
entre elas 10 melhores do estado para investimentos. O que nos enaltece, porém este crescimento deve nos impelir a ter uma maior consciência na hora de planejar, para que a nossa cidade não vire uma cidade de São Paulo. A população do município registrada no censo de 2010 é de 184.826 habitantes, distribuídas em uma área territorial de 780.421, divididos em 124 setores, 5 distritos, e a tendência é continuar crescendo, mas para onde? De que forma? O município conta com 9.100 unidades de empresas locais. Destas, 8.706 estão atuantes e gerando emprego e renda, e resíduos no município. Nós sabemos o destino desses efluentes? Eu trago, vereadores, para a gente refletir com esse ponto de interrogação, porque nós, de fato, somos uma grande parte da responsabilidade quando se trata de meio ambiente. Como que nós queremos ser lembrados num futuro em relação a empreendimentos, em relação à diminuição de recursos hídricos? Então, fica aqui para refletir. E aí que vem a questão da água propriamente dita. Então, nós temos aqui em Passo Fundo uma riqueza, uma grande riqueza, que nós chamamos de berço das águas, que são 25 bacias hidrográficas. Os colegas terem uma ideia, o número de habitantes que cada uma dessas bacias dá conta, né? Bacia do Rio Passo Fundo, então, abrangência, 30 municípios, população, 169 mil habitantes. Bacia do Alto Jacuí, 47 municípios, população atingida, 360 mil habitantes. Bacia do Rio da Várzea, 54 municípios, 324 mil habitantes. Bacia do Apuaê, 52 municípios, 292 mil habitantes. Que nós, enquanto legisladores, temos a responsabilidade de preservar. E ainda a bacia do Taquari-Andas, 119 municípios, com uma população de 1 milhão de habitantes. Gente, isto não é pouca coisa. A nossa responsabilidade não é pouca. E agora eu quero pedir para assistirmos o vídeo, Miqueias, que é um vídeo, foi uma reportagem feita pelo PFTV, nós procuramos alguns vídeos, e também não gostaria de ficar só eu aqui falando, né? Mas que a gente pudesse também escutar e ver o que já está sendo feito, porque a cidade está trabalhando em relação a isso. A região de Passo Fundo é conhecida como o berço das águas, por ter um número expressivo de nascentes que são formadoras de grandes rios do estado. Neste local, conhecido como Povinho Velho, na divisa de Passo Fundo com Mato Castelhano, concentram-se as primeiras nascentes formadoras de 4 das 5 bacias hidrográficas da região do Planalto Médio. Nós temos que perceber que a água é um bem finito, e ele é de importância fundamental, tanto para os fatores econômicos, sociais, para o desenvolvimento da sociedade. E esses elementos que nós possuímos nesse local, ele faz com que toda essa região do Planalto Médio tenha realmente um desenvolvimento mais adequado. O Rio Grande do Sul tem 25 bacias hidrográficas, em 3 grandes regiões. Destas, 5 bacias estão na região de Passo Fundo. A parte em vermelho contempla a bacia que vai formar o Rio Guaíba.
A grande área em verde representa a bacia hidrográfica que vai formar o Rio Uruguai. E a parte em amarelo vai formar a bacia litorânea. O que nós não podemos deixar acontecer é o que vem acontecendo hoje em São Paulo. Faltou gestão, né? Faltou imaginar um futuro com água e com qualidade. E a gente tem que pensar, assim, que daqui 20, 30 anos pode faltar água, sim, na nossa região. Nós estamos junto com as nascentes, nós temos que nos preocupar hoje com as nascentes, né, e não com enchentes. Aqui na região de Passo Fundo nós não temos problemas com enchentes, e sim com nascentes. Uma bacia hidrográfica é uma área territorial onde se localizam diversas nascentes, arroios e córregos que desembocam em um rio principal. A região de Passo Fundo concentra 5 bacias hidrográficas. As águas do rio Passo Fundo, Várzea, Iapuauê e Andava formam a região hidrográfica do rio Uruguai. Já as águas do Jacuí e Taquariantas são formadoras da região hidrográfica do Guaíba. Somente o Jacuí é responsável por 60% das águas que são despejadas no rio Guaíba. Juntas, as 5 nascentes irrigam 302 dos 496 municípios gaúchos. O município está trabalhando em um programa de conservação, limpeza e monitoramento da água em 8 pontos do Rio Passo Fundo e na recuperação da mata ciliar em um programa de educação ambiental com as comunidades ribeirinhas. Esta ação vem sendo realizada desde janeiro deste ano. E nós estamos assim com um programa que é de recuperação. O município já faz o levantamento e possivelmente vai fornecer, vai notificar os moradores as áreas que são da proximidade do rio, aquelas que não forem públicas, né? Nas áreas públicas o município já imediatamente vai fazer o replantio da recuperação dessas áreas, e nas que não forem, o município vai notificar, vai informar, vai ver qual é a metodologia de recuperação dessa mata ciliar nas áreas particulares. Quem caminha na mesma direção é o Comitê do Rio Passo Fundo. Atuando em 30 municípios da região norte do estado, a entidade desenvolve programas e políticas públicas para melhorar os recursos hídricos de toda a região. E se a gente não preservar essas nascentes, o problema pode ser no futuro, daqui 10, 15, 20 anos a gente pode ter problemas, e não em Passo Fundo só, e sim em todo o estado. Então, a população da região ela tem que se mobilizar para a manutenção e defesa desses recursos que a gente tem aqui. O nosso principal problema é a preservação das nascentes, a questão da mata ciliar, a questão dos investimentos, né, que a gente tem que ter um cuidado todo especial para não interferir no meio ambiente e principalmente no enquadramento das águas, que é o nosso plano de bacias. Portanto, esse local ele tem um valor histórico muito importante, além dos valores hidrológicos, os valores sociais e econômicos para toda uma vasta região do estado do Rio Grande do Sul. Então aqui eu trago uma foto aérea, não está muito bem assim, mas eu, conversando com algumas pessoas, achei por bem trabalharmos com essas 4 bacias. Nesse local, onde já várias tentativas de empreendimentos houveram, e todas juridicamente negadas. Nós já tivemos os colegas vereadores que estão há mais tempo aqui na casa, eu anotei algumas com a ajuda de alguns amigos do meio ambiente, que já foi pista de motocross na década de 80, pista cancha reta, pista de jipe, Diamante Negro, que era uma pista de corrida, o presídio regional por 2 vezes foi tentado ocupar aquela área, autódromo internacional e pista de arrancadão. Nenhum desses foi aprovado para ser instituído lá. Mas nós temos, então, aqui os dados da Corsã, antes disso eu quero falar aqui, nós temos aqui um tema que vamos discutir aqui na frente, que é a questão do nosso aeroporto. Todos nós queremos o desenvolvimento, todos nós precisamos de um aeroporto na nossa cidade, todos nós somos favoráveis. Agora, não podemos correr o risco de
que o aeroporto possa danificar esse espaço. Tudo que é medida que se faz e que utiliza, que é algum empreendimento e que visa algum lucro, tende a ampliar o seu espaço. E hoje nós temos lá no Distrito Industrial várias indústrias. Lá é um lugar ideal. Lá temos o Aeroclube, que, pelo que eu conversei com algumas pessoas, me disseram que lá, tanto o vento como a altitude, é um espaço maravilhoso para podermos instalar o aeroporto lá. E aí, colegas vereadores, eu já lhe dou a parte, é preocupante essa situação, porque nós vamos ter que nos posicionar. Ou nós nos posicionamos pensando na questão sustentável, ou nós vamos, sim, deixar história para os nossos filhos, e uma história triste. Uma história triste, né, de acabar com um espaço que é o berço de águas e que abrange muitos municípios. Colega. Vereadora Cláudia, em primeiro lugar, quero cumprimentá-la, né, pelo seu grande expediente, um espaço nobre, e o assunto que a senhora está trazendo, a comunidade de Passo Fundo, é mais do que nobre, é preocupante. E quando a senhora falou na questão do aeroporto, essa é uma questão que esse vereador vem levantando já há alguns anos nessa casa. Ali não é lugar de aeroporto. Não é. Agora apareceu uma nova fantasia ali, que a Avianca vai sumir de Passo Fundo, a Azul vai deixar já não, Passo Fundo, Porto Alegre já não tem mais esse voo. Então, eles estão se afastando de Passo Fundo. E Passo Fundo é polo da medicina, é polo de ensino, é polo disso, polo... E daí, hoje aparece um novo fato, que essas empresas não querem mais trabalhar no aeroporto de Passo Fundo, porque o imposto sobre o combustível, sobre a querosene, é muito grande, é muito alto. Mais um fato novo. Mas isso vamos deixar para discutir amanhã. A minha preocupação é com o seu grande expediente e o seu assunto. A senhora imagina, vereadora Cláudia, quantos 1.000 litros de combustível é derramado em cima da barragem ali da 285? O avião, ao chegar ou a decolar, quantos milhares de litros de combustível são derramados em cima daquela água que nós aqui na cidade bebemos? Esse é um fato concreto. Exatamente. Então, mais que nunca, vereadora Cláudia, eu quero a união dos 21 vereadores dessa casa para nós arrancarmos aquele aeroporto, levarmos lá para o Aeroclube e entregar para a iniciativa privada. Aí a coisa funciona. Meus parabéns novamente, vereador. Obrigada, vereador. Vereador Polissoli, eu só vou pedir só para eu encerrar aqui a fala, e aí eu já passo a parte para vocês, que eu sei e quero muito escutá-los também sobre esse tema. Né? Vale lembrar aqui que o nosso aeroporto, vereador Paulo, ele é de 1950. Por isso que ele foi lá. Não tínhamos esse cuidado ainda, não tínhamos essa necessidade. E hoje passa de cuidado. Né? Hoje é a necessidade urgente de fazermos alguma coisa para preservar aquele espaço, porque reparar depois fica muito difícil. Então, eu trouxe aqui das barragens, né, os dados da Corsã. Barragem do Miranda foi projetada em 1977, com previsão de 25 anos. Em 1990, o projeto foi reavaliado e projetado para mais 25 anos. A barragem da Fazenda Militar, da Brigada, foi construída em 1990, com previsão de 25 anos. Então, são barragens construídas e que já estão com o tempo estourando. Né? As duas maiores barragens de abastecimento da população de Passo Fundo vão nos abastecer até 2015. Isso é importante. A partir daí, a Corsã deve buscar outras fontes de abastecimento. O nosso plano diretor, então, ele já trata, né, de providenciar a criação estudos necessários para a criação de uma unidade de conservação de uso sustentável da categoria APA, né? Área de Proteção Ambiental.
E aí fala que a área de proteção ambiental também conforme o Sistema Nacional de Conservação. Aqui eu trouxe também de um artigo que eu encontrei, a questão do aeroporto, onde que ele está especificamente, ele está encravado na região das nascentes. Então, qualquer ampliação vai atrair outras empresas e nós vamos estar botando em risco, sim, a nossa vida. Isso aqui é um detalhe novo que descobri enquanto pesquisava. Na última grande crise, a estiagem de 2012, não houve racionamento em virtude de que a Corsã realizou a transposição da água do rio Jacuí, como também a transposição da barragem da Ergo para o Arroio Miranda. Ou seja, nós já passamos por 2 transposições e nós não ficamos sabendo. Achamos que está tudo lindo e por isso que não passamos sede ainda, não é? Então, assim, preocupante. Para lembrar, as águas do Passo Fundo e Arroio Miranda estão diretamente ligadas à nossa vida, que é o consumo, a indústria, o comércio, o lazer, as escolas. Aqui eu deixei, então, uma fala do professor Claude, que presidiu e participa dos comitês de gerenciamento das bacias. A área precisa ser, de fato, manejada como unidade de conservação municipal. Já existe um projeto em andamento com os grupos ecológicos locais, entre eles o Grupo Ecológico Sentinelas dos Pampas, GESP, para transformar a bacia em área protegida. Aqui uma outra fala da Maria Helena, que também é uma agrônoma, da Agência Regional do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas, que ela diz que a solução para a defesa desses recursos, evitando que se extingam com o passar dos anos, é a mudança comportamental, com mais atuação das autoridades, no sentido de fazer valer a legislação vigente que proíbe a ocupação no entorno das nascentes. E aqui, para encerrar, então, fica algumas ações que poderíamos fazer, algumas necessidades, então. Plano de Mata Atlântica, demarcando as áreas prioritárias. Já está sendo feito, está sendo elaborado pelos grupos, está sendo trabalhado na questão do plano de Mata Atlântica. Criar um departamento dentro da SMAN, Municipal do Meio Ambiente, para tratar a questão dos recursos hídricos. Ora, vereador Alberi, hoje nós temos criados aí espaços para coordenar conselhos, espaços de secretarias adjuntas, de captação de recursos. Penso que nós tínhamos, que o prefeito deveria, sim, criar um espaço para trabalhar específico dentro da secretaria recursos hídricos. E aí, hoje de manhã, nós recebemos a visita, então, na SEBS, né, vereador Sidney Ávila, dos representantes do Carlos Sander, do Cornélio, do Ademar, onde fomos desafiados a assumir esse tema. De que forma que a gente vai poder, de fato, pautar a questão ambiental, a questão hídrica, aqui na Câmara. E a gente, então, está propondo aí a Frente Parlamentar Mista de Recursos Hídricos, que é uma iniciativa da SEBS e que a gente vai estar implementando. Já fizemos o protocolo, protocolamos agora à tarde já essa solicitação. E aí, para encerrar, então, precisamos ter em mente, precisamos decorar isso. Desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Esse é o desenvolvimento sustentável que queremos. Esse é o desenvolvimento que temos que defender aqui na Câmara de Vereadores. Esse é o desenvolvimento que não podemos, nós, enquanto agentes fiscais, deixar de fazer a fiscalização. Eu solicito, para poder dar o tempo do à parte para os colegas, os 3 minutos de vereadora. Concedido, vereadora. Obrigado, vereadora. Realmente, uma aula hoje, né? Na verdade, um assunto pertinente, a qual nós já discutimos, já ouvimos diversas manifestações, acompanhamos nos últimos dias projetos de lei que tratam sobre a água, sobre o aproveitamento da água da chuva.
A primeira vez que o vereador veio à tribuna, né, o vereador Paulo Necli, eu, sendo sincero, achei que bobagem levar o aeroporto para o clube, né? O que esse vereador está pensando? Vou estudar isso, né? E conversando com as pessoas, estudando um pouco o tema, e hoje tendo conhecimento de um diagnóstico que foi construído junto com esses espaços que estão sendo definidos, esses fóruns do comitê, da Agenda 21, das próprias entidades, nós acompanhamos esse diagnóstico preocupante das nascentes aqui de Passo Fundo, né, que nós nos abastecemos de água com ela, e água é vida, mas a nossa responsabilidade com o Estado, porque essas nascentes geram água que também são aproveitadas em outros locais do Estado e também, enfim, os recursos hídricos têm que ser preservados. Então, devido esse mesmo sentido que investir no aeroporto que está aí hoje não vai ajudar muita coisa na parte comercial, porque existe uma questão de tributação de combustível, existe uma questão de até a questão possivelmente econômica, se é viável ou não, e nós temos um espaço que tem um local que vai ter sempre teto, que tem dificuldade de pouso, né, fica mais fácil, não precisa de tantos equipamentos. A questão do vento também é uma diferencial lá, e um espaço que não tem nenhuma área de APP, que poderia ser utilizado com um plano de desenvolvimento sustentável. Nós temos um grande aeroporto lá, comercial, de cargas e de passageiros. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Vereador Alberi. Minha cara Claudinha, tenho um prazer enorme vir aqui fazer uma parte na sua fala e dizer que esse sim é o nosso papel, o papel dos agentes políticos, e ensinar as pessoas o que é um desenvolvimento, um crescimento sustentável. Nós temos que desmistificar essa ideia, e isso compete sim a nós, de que se crescer, se desenvolver, a qualquer custo é válido. Não é válido, não. E é esse o nosso papel. Então, até peço e estou pedindo que faça uma reprodução de todo esse material e distribua aos vereadores, para que eles façam multiplicação depois naquelas pessoas que o rodeiam. Eu acho que é muito importante, meus cumprimentos, tenha meu abraço vereador. Mais uma vez, e estamos no mesmo time com certeza. Obrigada, vereador. Claudinha, não podia deixar de lhe dar os parabéns para esse assunto tão precioso que você trouxe hoje aqui no teu grande expediente. Quero dar os parabéns para as pessoas que estão nessa frente aí, que é o Preto, né? Hoje assistiu no Jornal do Almoço o Cláudio Mir Luiz, daí me brotou esse assunto aí, e a gente, cada um fazendo a sua parte, e parabéns então para o senhor expediente que trouxe a realidade da falta da nossa água em Passo Fundo, que está cada vez mais precária e temos que cuidar para não faltar mesmo. Obrigada, vereador. Não vou conseguir divulgar a agenda, mas vou passar para o vereador, para algum vereador divulgar a agenda da Semana Municipal da Água, que é importantíssimo a gente estar presente, porque é sempre um grande aprendizado. Muito obrigada.